Terceiro ponto que eu quero trazer, terceira ideia para ajudar a gente nesse enfrentamento de domingo, além de trazer para o nosso cérebro esse conforto de que a gente tem respostas para essas pequenas angústias que nos surgem. Um ritual antes de dormir e um ritual para estudar. O que acontece no ritual? Quando você coloca... Eu até trabalho com os meus adolescentes, assim, faço uma faxina do sono. Eu sei que é muito difícil, minhas queridas coaches, meus queridos coaches, fazer a faxina do sono. Porque significa não mexer no celular de 1 a 2 horas antes de dormir e diminuindo a sua atividade cerebral. Porque você está dizendo para o seu cérebro, nesse pequeno ritual que você estabelece, que eu acho que ela tá querendo me avisar que agora é hora de parar com tudo, gente. Já deu pra gente por hoje, vamos pro dia seguinte. Então, seu cérebro diminui a atividade, você vai ter aquele tempo pra acolher, pra se lembrar de todas as coisas que você precisava ter se lembrado, sem nenhum tipo de desespero, porque quando você deita à noite parece assim, né, gente? À noite parece que tudo vem com muito mais peso. Mas preparar o seu cérebro para a noite é dar a ele aquele espaço. Ó, tô te dando esse time aqui, você tem 2 horas, você tem 1 hora para começar a se preparar, parar com aquela palhaçada de ficar jogando aquele monte de lixo na minha cabeça. E aí eu não consigo dormir, aí cérebro. Então você vai dar para ele aquele tempo para te lembrar de coisas, para você pegar e anotar. Ah, é mesmo, tem que fazer isso, não tinha incluído na minha lista. Tem que resolver essa situação, não tinha incluído na minha lista. Então, fazer um ritual também vai dizer pro seu cérebro o seguinte: ó, opa, ele entrou naquele estado de fazer aquelas coisas. Ele tá dizendo pra gente que é hora de fazer tal coisa, seja de dormir, seja de estudar, porque é muito legal também produzir pra gente um ritual antes de estudar, porque o seu cérebro vai ver assim, ele tá se colocando a postos, ó, ele tá arrumando a mesa. Se arrumar a mesa é um ritual pra você, ó, coloca aquela musiquinha. Tá na hora. Ele já vai se aprumando, ele já vai encontrando ali o seu lugar. É igual quando a gente tá dentro da sala de aula, lá conversando com os colegas no intervalo de aula, ou no começo, e o professor dá bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente faz? A gente já vai logo se ajeitando, estava mexendo no celular, você parou de mexer no celular, guardou. A mesma coisa funciona com a gente sozinho. Um quarto passo aqui: não estude nem faça o que você goste de fazer por longas horas. Não estudar porque você vai produzir para o seu cérebro um cansaço extremo. Você vai colocar o seu cérebro diante de um estresse. E aí, quando você coloca um efeito estressor sobre si mesmo, vai ser aquela memória que vai ficar registrada todas as outras vezes que você for estudar. Por isso que a gente também tem muita resistência para estudar, porque a gente, às vezes, acumulou. E o acúmulo vai colocar a gente diante da necessidade de ficar mais horas fazendo uma mesma atividade. Aquilo produz uma raiva, aquilo produz uma sensação de uma vontade de jogar tudo pro lado, pro ar. Lembro de uma vez que eu estava estudando física, mas isso nem foi tanto foi pela falta de método, sim, falando a verdade, né, Sueli? Foi pela falta de metodologia eficiente de estudo. Hoje eu tenho muita clareza disso. Mas eu tinha dificuldade com física. A disciplina que eu tenho dificuldade não pode ser aquela que eu vou deixar para estudar num dia antes da prova, nunca. E eu lembro de ter sentado no canto da cozinha, gente, assim, como se fosse um campo assim mesmo. Sentei, agachei, chorei. Ai, me achei burra, foi horrível. Eu lembro da sensação como se eu tivesse acabado de viver aquela dor que eu sentia. Depois eu levantei, falei assim, eu vou enfrentar isso. Disse pra mim mesma, essa foi a única coisa boa além do acúmulo, né? E além de ter estudado antes da hora, a coisa boa que eu fiz foi dizer pra mim mesma, eu vou enfrentar isso. Pois agora eu vou estudar pra isso aqui. Sentei a bundinha na cadeira, enfrentei a tarde de estudo e ainda dei conta, porque pelo menos as atividades para casa eu fazia em dia e acompanhava a correção com o professor. Então isso me trouxe um alívio. Eu disse para mim mesma que eu dava conta de fazer. E olha que na época eu não tinha nenhuma técnica de neurociência, eu não era coach de adolescentes, nada, lógico. Eu tinha só ali meus 17 anos, estava na terceira série do ensino médio. Enfrentei, fui, fiz a prova, ainda era considerada uma boa aluna pelo professor de física, hein, gente? Olha que coisa louca. Estudar por longas horas causa um efeito estressor para você e todas as vezes que você tiver que fazer aquela atividade, o seu cérebro vai jogar para você aquela informação. Você quer estudar, mas opa, olha aí, o que produziu em você da última vez que você disse pra gente que você tinha que estudar, que a gente tinha que estudar? Você viu? Você viu? Aí você fala, ah, é mesmo. Aí você não quer sair do lugar. Não faça isso por longas horas, mas também não faça aquilo que você quer, que você gosta de fazer por longas horas. Porque todas as vezes que você fizer o que você gosta de fazer por longas horas, você vai inundar, você vai colocar o seu cérebro numa enxurrada de dopamina. E todas as outras ações, todas as outras tarefas que você tiver que fazer vão parecer extremamente chatas, dolorosas, vão te causar uma tremenda
sofrência, e não é aquela sofrênciazinha da dor de cotovelo que muita gente até gosta de sentir, se bem que eu acho horrível de qualquer forma. É uma sofrência profunda, você chora, e aí junto com aquele choro, com a raiva que você tá sentindo, às vezes você sente raiva do professor, o que você começa a fazer? Se sentir vítima, tadinho de mim, eu tenho que enfrentar isso, e parece que o mundo é você contra todo mundo. Você trouxe aí a sua memória? É exatamente assim que você se sente? E que você tem que deixar o seu jogo, você tem que deixar várias outras coisas, porque você colocou o seu cérebro na enxurrada de dopamina, tudo vai parecer extremamente muito melhor, 1000 vezes muito melhor do que fazer aquilo, que é estudar, por exemplo, ou outra tarefa que você tenha que fazer por um dever da vida. E a vida propõe a gente deveres, é muito normal. Faça aquela diminuiçãozinha da enxurrada de dopamina, que muitas pessoas chamam de jejum. Artigos científicos que colocam a ideia de jejum da dopamina. Você diminuir a sua exposição a atividades prazerosas por longas horas, até que você faça uma liberação mais equilibrada ali de dopamina. Existem estudiosos que questionam, você pode testar para ver se é uma coisa boa para você. A verdade, gente, resumindo, é que qualquer coisa em excesso vai colocar o nosso organismo sob a ideia e a sensação do efeito estressor. O quinto e último ponto que eu quero trazer: aplicativos que podem te ajudar em alguns enfrentamentos. Eu vou colocar apenas 2 aqui que eu já utilizei. Um deles é um aplicativo chamado Símbolo. Esse aplicativo ajuda muito no processo de enfrentamento da ansiedade, de baixa autoestima, que às vezes a ansiedade pode produzir, ou que você vai fazendo um processo exagerado de comparações e aquilo te joga no excesso dessa emoção chamada ansiedade, que o mundo inteiro vive, como eu já mencionei. Ele te coloca também na ideia da satisfação, da gratidão. Então, ele ajuda bastante porque ainda tem espaço para anotar o que fez com que você se sentisse muito bem no dia de hoje. Qual a memória que você pode suscitar? Eu falo a palavra suscitar, né? Eu tenho alguns alunos que falam, você fala tão difícil. Comunique-se com a gente de maneira mais fácil. Você pode aí trazer a tua memória, sei lá qual outra expressão poderia utilizar. O que você pode trazer para você no dia de hoje que foi muito bom? Agradeça por isso. O que você fez de diferente do outro dia no qual você se sentiu assim? Então, um aplicativo fantástico, gente. Se eu tivesse que utilizar um aplicativo novamente, eu utilizaria esse. Hoje eu utilizo técnicas voltadas para uma meditação, uma questão mais espiritual. Então eu faço meu pequeno diário ali, retomo como foi que eu me senti, o que eu vivi no dia, o que eu posso perceber de mim que não é tão bom assim. Então eu vou fazendo memória daquele processo e retomando o que me consolou, o que me deixou mais desolada. Eu repito o processo da consolação e da desolação, eu vou tentando organizar. Claro que adultos fazem isso pela questão da habilidade que eu já citei, de ter vivido a mesma experiência várias vezes, de uma maneira muito mais fácil do que adolescentes. Não por uma questão de inteligência, é uma questão de repetição mesmo para o cérebro. Então, repetição é uma coisa muito importante para a gente chegar ao aprendizado. Um outro aplicativo é o Brain.fm, cérebro em inglês.fm. Ele é um aplicativo de ritmo auditivo para concentração e até para dormir melhor. Ele é muito interessante, porque ele vai te colocando ali umas ondinhas e aí, diante da necessidade de estudar, você pode colocar aquilo no seu ouvido. Você pode fazer o teste se durante a aula te ajuda a relaxar, te ajuda a liberar a atenção. Põe um fone mais baixinho enquanto você vai escutando a aula, né? Se você tem 2 aparelhos para isso, você tem o seu celular do lado e o notebook, o computador no qual você está assistindo, é uma boa. Ou você pode colocar uma música ambiente ali no seu espaço de estudo, porque te ajuda a dar uma liberada nos demais barulhos que podem estar à sua volta. E aí você vai automaticamente se sentir mais concentrado por causa daquelas ondinhas cerebrais. Esse aplicativo é específico para isso. É muito bom e fantástico. Eu utilizo muitas vezes para dormir, quando eu percebo que minha mente está muito cheia, junto com a técnica da respiração. E ali aos poucos eu vou me sentindo muito bem. Então, para fechar todo esse papo, toda essa conversa que a gente teve aqui, em questões relacionadas ao enfrentamento de domingo, mas também a motivação, eu, por exemplo, tenho uma questão de enfrentar domingo é dia de ressurreição, né, para os cristãos, para aqueles que creem. Foi o primeiro dia da semana, Jesus Cristo ressuscitou nesse dia, e ele apresenta toda uma proposta diferente. Domingo é um feriado, é um dia que te joga necessariamente para essa introspecção, um dia no qual as pessoas não fazem nada, o comércio abre, fecha cedo, nesse tempo de pandemia, então, o que dirá, né?
Eu vivo essa questão com o domingo porque eu tenho uma questão que está resolvida dentro do meu coração, mas que eu preciso de tempo para conseguir encarar uma mudança que eu estou fazendo na minha vida. Então, quando eu trago para mim, eu estou compartilhando com você algo que faz muito sentido para mim e técnicas que têm a ver com a forma como o nosso cérebro se posiciona no mundo, como nós podemos utilizar o nosso cérebro para nos posicionarmos no mundo. Então, quando eu penso nessa lista, por exemplo, que foi o primeiro item que eu trouxe, um item muito poderoso, porque você minimiza o processo de ansiedade do seu cérebro. E aí, para fechar, trazendo para o âmbito mais espiritual, hoje foi um dia que eu passei um momento assim extremamente angustiada, chorei e me senti pequena diante de tudo que eu estou vivendo. E isso me humaniza, isso me torna sensível para entender adolescentes que estejam passando por isso. Eu falo, meu Deus, se isso para mim é muito difícil, eu fico pensando nos adolescentes, fico pensando nos adolescentes que eu acompanho, fico pensando em zilhões de adolescentes pelo mundo. Como não se sentem diante disso? Quais estratégias será que eles estão utilizando para isso? Eu imagino que para mim, como adulta, é difícil, que dirá para pessoas muito mais novas do que eu. Se bem que eu não sou tão velha assim, mas ok. Algo que me ajudou muito hoje, 2 pessoas entraram em contato comigo. Uma delas é uma pessoa que eu nunca conversei na vida e foi pela minha irmã. E eu achei aquilo tão especial. Essa pessoa disse que lembrou de mim, que minha irmã convive com ela. Ela se lembrou e veio o meu nome na cabeça dela, depois ela mandou um áudio pra minha irmã confirmando. Sua irmã se chama Suela? Ela me veio a cabeça e ela me colocou algumas questões ali. Fala pra ela que não é pra ela se preocupar, fala pra ela. E me colocou várias coisas. Eu chorei porque eu me senti especial. Uma pessoa que não me conhece reservou um tempo para pensar em mim, reservou um tempo para fazer uma oração por mim. Eu me senti amada, inclusive, por Deus. Eu sou cristã, acredito nisso muito. É como se uma pessoa lá de longe, né, Deus tivesse movimentado aquela pessoa para pensar em mim e dispor de um tempo dela para fazer uma oração. E uma segunda pessoa também falou através de um direct que estava em oração pela minha vida naquele momento. Foram 2 pessoas totalmente desconectadas, uma está lá no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, a outra está aqui em Belo Horizonte. Pessoas desconectadas que não se conhecem, uma delas não me conhece muito, a outra me conhece muito pouco. Uma delas, na verdade, não conhece nada, e a outra me conhece muito pouco, mais pelas redes sociais, e entrou em contato comigo me trazendo essa mensagem. E aquilo me fez pensar na necessidade que nós temos de suporte emocional. Se a espiritualidade te ajuda, então se lance nisso, porque certamente é uma excelente saída para você se encontrar com você mesmo, para você parar e ouvir a sua própria voz. Junto a isso, se você quiser utilizar das 2 coisas, a espiritualidade, utilizar-se e se lançar, se permitir ser abraçado pela compaixão, pela generosidade do outro. A gente precisa ter compaixão com a gente mesmo, se acolher, diminuir as exigências, diminuir aquele chicotinho, aliás, diminuir o chicote, não eliminar o chicote que a gente pega para se bater, se permitir ser acolhido por outras pessoas também. Entre em contato com aquela pessoa que você tem certeza que te acolheria, independente do que você disser. Independente se você for reclamar, a gente não pode paralisar na reclamação, mas às vezes a gente precisa fazer aquela pequena reclamadinha básica. Ai, tá tudo muito ruim. De repente você para e pronto, e levanta. Então a gente não pode paralisar em nenhum extremo da nossa vida. Dar-se aquele momento, dar-se aquela possibilidade, que não seja para reclamar, que seja para verbalizar, para externalizar o seu sofrimento, a sua dor, externalizar o seu cansaço. Aquela pessoa que você tem certeza que vai te acolher tanto, que ela vai te ouvir e no final ela ainda pode te dizer, não que a gente tenha que ir com essa expectativa de que outra pessoa vai nos dizer tudo que a gente gostaria de ouvir, porque as pessoas não são marionetes nas nossas mãos. Elas são pessoas, são seres humanos com sua perspectiva de vida. Mas todo mundo tem pelo menos uma pessoa que você sabe que pode recorrer a ela, porque ela vai te acolher, ela vai te receber com todo carinho, às vezes ela vai te dar um tapinha ali, vai te falar levanta, agora levanta daí, mas ela fez o primeiro movimento, que é permitir com que você se sentisse ali acalentado na sua humanidade, nessa humanidade que todos nós temos, na sensação de questionamento existencial, de vazio e por aí vai. Eu fico por aqui, espero que tudo isso tenha feito muito sentido para você. Se fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa que você sabe que pode estar enfrentando esses mesmos desafios, que possa enxergar o domingo dessa forma. Isso foi falado em especial para adolescentes, que é a faixa etária que eu amo acompanhar. Mas, se você sabe que um adulto também pode se beneficiar disso, coloca o dedinho na setinha, vai enviando para ele. Qualquer coisa me acha no Instagram,
gente pode ter altos papos e umas boas conversas. Se você quiser mais conteúdos como esse, também você pode entrar em contato comigo e me dizer, fala sobre isso, Sueli. Posso não saber de cara, mas vou me esforçar para encontrar formas da gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Fico por aqui. Beijo, fui.